Claro que deve ter outros cargos aí que deva ser interessante, mas por que eu acho bem interessante o cargo de analista no TRE? Porque o serviço público, geralmente você fica naquela, né? De repente você tem a estabilidade, você ganha bem remunerado, e aí às vezes você entra num marasmo. Por outro lado, você tem cargo que você gerencia projeto, não fica no marasmo, mas não é remunerado de forma adequada, né? Eu vou trocar a palavra bem remunerado para remunerado adequado. Então, o que eu acho interessante no TRE é porque a gente tem uma remuneração, eu acho que é adequada para a nossa realidade, e você tem essa possibilidade de não ser aquele servidor público carimbador, sabe? Nada contra o carimbador, porque o Sim. carimbador também é importante, né? Alguém vai ter que carimbar, né? Alguém vai ter que carimbar, alguém tem que ficar lá na cancela, alguém, enfim. Mas, sobretudo para quem se forma em direito ou para quem quer realmente estabilizar a sua vida no serviço público, o que eu acho interessante no TRE é isso, porque você consegue gerenciar projetos. Você não é o servidor, é meio que você não vai, obviamente, nunca ser o presidente ou o corregedor, mas é meio que você realmente tem uma função de secretário ou assessor, enfim, você tem uma função de relevância na administração pública. Né? Quem faz girar tudo no TRE são os servidores. Então, é impressionante como os membros, né, juízes e desembargadores, eles respeitam mesmo os servidores. Porque isso, claro, traz a reboque uma capacitação, né, puxando a sardinha aqui para o nosso lado, a capacitação dos servidores do TRE ela é diferenciada. Não porque são melhores, né, porque a circunstância faz com que nós sejamos bem mais preparados do que outros cargos de analista do serviço público, né? Exatamente por conta dessa demanda de gerenciar projetos, né? Além do que, é claro, que ninguém vai ficar rico com hora extra, né? Não se engane, ninguém fica rico. Mas tem a possibilidade, por exemplo, de você fazer hora extra. Em ano eleitoral é bem estressante, mas você é remunerado por isso. Se não quiser também embarcar nessa vida estressante, você não precisa fazer hora extra, né? Enfim, distribui esse trabalho de outro modo, né? De forma, até porque a hora extra ela é voluntária, né? Você não é obrigado a fazer serviço extraordinário. Então, claro, o dinheiro é bom, legal, é bom, hora extra, mas sobretudo, eu poderia pontuar, eu acho que essa função de gerenciar projetos, tanto que depois a gente vai contar um pouco mais da minha história, mas eu estava passando, né, em concursos de segunda fase de juiz, defensor, promotor, passei algumas segunda fases. E aí, por um acaso, e aí vai primeira dica para o concurseiro, eu fui fazer, eu ia na segunda-feira, eu ia viajar de lua de mel, e aí estava passando já em alguns concursos de segunda fase, eu era agente administrativo do Ministério Público, e aí me inscrevi para analista do TRE, sabe que negócio? Vou me inscrever para não ficar parado. Né? Segunda dica também, eu entendo que você deve estar fazendo prova, mesmo que não seja o seu foco, para não ficar parado, a não ser que seja um foco muito distinto. Até para criar calo também, né, cara? A gente conhece muita gente que buga na hora da prova por falta de prática. Isso, exatamente. Agora, claro, você não pode. A minha carreira é para polícia, delegado, e eu vou fazer prova, sei lá, para auditor fiscal. Aí também. Sim. E aí eu na véspera, a gente ia viajar na segunda, eu e a minha esposa, disse, não vou fazer essa prova, não. A gente vai arrumar mala, na verdade eu quero fazer essa prova só para testar. Ela disse, não, vai lá, faz, eu dou um jeito aqui e tal. E aí eu fui fazer a prova, em resumo, né? Fui aprovado e tal, aí quando saiu minha nomeação, ainda fiquei na dúvida, fui. Cara, não consegui, viciei no TRE, viciei em direito eleitoral, eu fiz mestrado com ênfase em direito eleitoral, minha dissertação toda é em direito eleitoral. Hoje em dia dou aula de direito eleitoral, enfim, busco ser, né, ainda não sou, mas busco ser uma referência em direito eleitoral, sobretudo, né, no mundo digital, busco ser uma referência em direito eleitoral, exatamente porque o TRE possibilitou isso, né? E ainda tem isso, você às vezes trabalha, sei lá, no Justiça Federal, né? Só lembrando, nada contra a analista da Justiça Federal, do TJ, do TRT. Você trabalha em analista do TJ, do TRF, por exemplo. Olha a gama de direito que você vai ter que saber. Aí depois você trabalha no TJ, nem se fale ainda, né? Todos os direitos do mundo. O direito eleitoral, você só tem que estudar direito eleitoral e processo civil. Então você se torna hiper, ultra, mega especialista, né? Sim, então, e uma coisa até, né, cara, que eu falei em alguma live, acho que com um juiz que veio aqui também em um podcast, que às vezes quando a gente trabalha na área jurisdicional, a gente acha que não tem atualização no tribunal.
né? Porque normalmente a galera que é da área administrativa, às vezes eles pagam um curso para uma pessoa de fora, então você tem aquela estrutura de um curso de fora te entregando conteúdo. Só que quem está na área jurisdicional às vezes não percebe que, na verdade, pô, os desembargadores são os melhores professores ali, né? Para te atualizar. Então você está em contato direto e constante com grandes professores ali, né, na prática. Não, em tudo. Não só a atualização por meio do seu trabalho, né, para confeccionar minutas, já que você está assessorando um desembargador, um juiz ou um secretário administrativo. O TRE, e isso também não é só privilégio do TRE, os TRFs também, Justiça Federal como um todo, cursos de capacitação gratuitos, assim, né, à torta e à direito, cursos que você pode, enfim, viajar. Outra questão interessante também em ser servidor da Justiça Eleitoral, a quantidade de servidores é pequena. Então, as oportunidades de cursos e viagens, capacitações, ela é bastante pródiga, porque a quantidade de servidor é pequena, né? A gente sabe que não só no serviço público, como qualquer classe de operadores, né? Isso não fica limitado só a serviço público. A grande gama de operadores, de operários, de trabalhadores, a gente está sempre na média, então é sempre aquele pacto de média. Então, se você for esforçado e enfim, em querer se capacitar, você vai ultrapassar essa média e sempre vai estar sendo chamado para gerenciar projetos, né? Então, a justiça eleitoral eu acho bem interessante por conta dessas oportunidades, inclusive de capacitação, que é o que você falou, né? Eu sou bem suspeito. Claro, não sei se eu vou continuar, né, para o resto da vida na justiça eleitoral. Ela é tão interessante, né? Eu puxo tanta sardinha para a justiça eleitoral. Hoje eu estou em outro projeto, né? Estou em um projeto professor digital, enfim, dando consultorias para quem quer se capacitar em direito eleitoral, que se um dia eu cogitar sair, né, eu não vou sair por conta, apesar da justiça eleitoral, eu vou sair em razão da justiça eleitoral, ou seja, eu me especializei tanto, eu me capacitei tanto, que ela acabou sendo um potencial para que eu pudesse desenvolver outros projetos, né?